após a ex-presidente Dilma atacar o presidente Jair Bolsonaro, qualificando-o como um sociopata, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, endossar o ataque e afirmar que o presidente não tem dimensão humana, o general Eliezer Girão, deputados e vereadores retrucaram e defenderam o chefe de Estado. O vereador Alexandre Aleluia retrucou: a terror do VAR Palmares, assaltante de banco que foi casada com um sequestrador de avião chamando alguém de sociopata, é a piada do dia. Rodrigo Maia atacou: Bolsonaro não tem dimensão humana, torto é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torto pela ditadura. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma. Tenho diferenças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana. A deputada federal Carla Zambelli rebateu: índole de torto tem quem tirou bilhões do povo brasileiro para financiar ditadores e torto em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua. Lave sua boca, Dilma. Lembrem-se, Dilma financiou com o nosso dinheiro várias ditaduras que sistematicamente torturam seus presos políticos. O lugar de quem fez isso é a cadeia e não dando palpite sobre direitos humanos no Twitter. Estou esperando os senhores Rodrigo Maia e Baleia Rossi, que prestaram solidariedade a Dilma, repudiarem o fato de que ela sustentou via BNDES com o nosso dinheiro as ditaduras em Cuba, Venezuela e Nicarágua que torturam presos políticos, ou não querem melindrar o apoio do PT. O deputado federal General Girão retrucou Maia e deu uma lição de moral. Por que não te calas? Já atrapalhaste bastante o Brasil. E saia pela porta dos fundos. Teus acordos sempre foram por interesses pessoais. O Brasil merece coisa melhor. Como ainda temos que conviver com figuras desse nível? Entramos na política em 2018 para fazer exatamente o contrário. E estamos fazendo, mas ainda somos poucos nessa casa. Continuo acreditando que em 2022 o funil será ainda menor. O professor Washington Souza ironizou: na hora de estar nas planilhas do Odebrecht, não teve dimensão do respeito e da dignidade humana para a população. O professor Igor alfinetou: torto é viver em um país com 65 mil homicídios por ano e ver que projetos de reforma criminal e penal não caminham, principalmente por ação do presidente da Câmara. A advogada Raquel Stasiak, mestre em Direito e Economia, publicou: Dilma Rousseff diz: Bolsonaro não respeita a vida e é a favor da mas a petista criminosa é a favor do aborto e das na Venezuela e do regime cubano. E fica Rodrigo Maia e FHC de teatrinho com Felipe Santa Cruz e Lula. Essa cambada não engana mais ninguém. Glauber Pires indignou-se. O Jornal Nacional fez uma longa matéria retratando a indignação de FHC, Lula, Maia, Santa Cruz, da própria Dilma e outros comunistas safados contra a declaração de Bolsonaro, mas mostrar a chapa de raio-x com o calo ósseo da mandíbula da ex-presidenta, necas de pitibiribas. O jornalista Wilson Oliveira apontou a hipocrisia de determinados agentes políticos. Todos aqueles que estão escandalizados com o que Bolsonaro falou sobre Dilma e torto ficam calados ou até reclamam quando alguém fala das torturas praticadas contra perseguidos políticos em ditaduras comunistas. É sempre importante lembrar isso. Enfim, a hipocrisia. O médico Alessandro Loyola rebateu o ex-presidente FHC, que também criticou Bolsonaro. Certo, aguardando agora a publicação de seu ensaio condenando veementemente o massacre de 45 milhões de chineses entre nos 58 e 62, no grande salto para a frente do comunista Mao Tse-tung. O deputado federal Carlos Jordi criticou: tenho visto a lacrosfera indignada pela fala do presidente Bolsonaro, em que duvida que Dilma tenha sido torta. Eu não duvido, eu tenho certeza que não foi. A minha indignação é pela morte do soldado Cosel Filho, morto pelo bando terror de Dilma. O investidor Leandro Rochel apontou a incoerência de Dilma. Se a Dilma realmente estivesse preocupada com torto, não teria apoiado e financiado com o nosso dinheiro regimes totalitários que praticam a tortura contra dissidentes políticos hoje, como Cuba e Venezuela, regimes que ela segue apoiando. Muito
obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, pelas perguntas. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga terrorismo, que loteou o país entre facções criminosas, né? Que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação aí, às vezes com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né? Eu digo que, né, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem, às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com o narcotráfico, com o crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia, a Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né? A Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela, né? Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né? Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente nas Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com os seus sentimentos, né? Então, sim. Só rapidamente a questão de não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria 15 segundos.
esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né? Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né? Sobre a fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de, enfim, coordenação entre vários órgãos desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né? Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima, estive na Operação Acolhida, aquilo é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com o sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas, né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade. Senadora Mara vai querer fazer mais alguma consideração? Sim. Só queria relembrar